Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer algo que não tem nada de belo: as piores punições aplicadas na Coreia do Norte. Nesse cenário, famílias são arrancadas de suas casas e enviadas para campos de trabalho forçado. Jovens são espancados por crimes considerados triviais. Assistir a um vídeo de música estrangeira pode significar execução pública. E acredite se quiser, prisioneiros são usados como cobaias em experimentos desumanos. Prepare-se para explorar o lado mais sombrio da humanidade, onde o medo é a única certeza. Número 1. Exílio interno. Quando pensamos em exílio, geralmente imaginamos alguém sendo forçado a deixar sua terra natal, sem poder voltar. Na Coreia do Norte, isso seria um alívio para muitos, uma chance de escapar da opressão. Mas lá, o exílio assume uma forma muito mais cruel. O exílio interno na Coreia do Norte é uma punição reservada para aqueles que caem em desgraça com o regime. Não se trata apenas de uma mudança de endereço, é uma verdadeira condenação social e econômica. Os exilados são obrigados a deixar suas casas e viver em regiões remotas e pobres, onde as condições de vida são extremamente difíceis. Essas áreas, geralmente montanhosas e de difícil acesso, são escolhidas para isolar completamente os exilados do restante da sociedade. Lá, eles vivem sem acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e são constantemente vigiados para garantir que não tentem escapar ou se rebelar. E não é só o culpado que paga o preço. Toda a família, incluindo as próximas gerações, também é forçada a suportar essa punição. Crianças nascem e crescem nesses lugares, carregando o peso dos erros de seus antepassados, sem qualquer esperança de um futuro melhor, o que nos leva diretamente ao nosso próximo tema. Número 2. Punindo gerações. Na Coreia do Norte, cometer um erro pode não só arruinar uma vida, mas também condenar toda a família e as gerações futuras de quem errou. Isso ocorre por causa de um sistema chamado Songbun, que pode ser traduzido como algo semelhante a status social. Esse sistema, abominável, diga-se de passagem, surgiu na década de 1950, logo após a Guerra da Coreia, quando o regime de Kim Il-sung, avô do líder atual, decidiu dividir a população com base na lealdade ao governo. Ele determina quem tem privilégios e quem é marginalizado. Se alguém comete uma transgressão, como tentar fugir do país ou criticar o governo, toda a família pode ser rebaixada. E o que isso significa? Perda de acesso a uma boa educação, limitação a empregos pesados e mal remunerados, e exclusão de qualquer chance de participar do Partido dos Trabalhadores, algo essencial para uma vida mais estável e digna na Coreia do Norte. Essa punição vai além da simples reclassificação social. Ela nos leva de volta ao exílio interno mencionado anteriormente, ou seja, as famílias que caem em desgraça são enviadas para regiões remotas e isoladas, onde são praticamente esquecidas, repetindo o ciclo de sofrimento de geração em geração. E esse sistema não serve apenas como punição. É uma arma poderosa do regime para manter todos vivendo sob o medo constante de perder tudo. Dessa forma, o governo norte-coreano assegura que ninguém se atreva a desafiar suas regras. Número 3. Campos de trabalho forçado. Se o exílio interno já é cruel, os campos de trabalho forçado levam essa brutalidade a um nível ainda mais desumano. Na Coreia do Norte, esses campos, conhecidos como Kwaliso, são a última parada para aqueles que o regime considera inimigos, sejam prisioneiros políticos, desertores ou até pessoas acusadas de infrações menores. Os prisioneiros são forçados a trabalhar longas horas, frequentemente sem descanso, em tarefas que vão desde a mineração e construção até a agricultura pesada. As condições são tão brutais que muitos prisioneiros não conseguem sobreviver por muito tempo. Fome, doenças e acidentes de trabalho são comuns, e a morte é muitas vezes vista como uma libertação dos horrores diários.
A sobrevivência nesses campos é um desafio constante. As rações de comida são escassas, frequentemente limitadas a pequenas porções de milho ou arroz. Os prisioneiros são obrigados a complementar suas dietas com qualquer coisa que consigam encontrar, incluindo insetos e pequenos animais. Essa subnutrição crônica leva à fraqueza extrema, tornando o trabalho ainda mais extenuante e as chances de sobrevivência ainda menores. Relatos de tortura física e psicológica são abundantes. Os guardas usam a violência como uma ferramenta para manter o controle e punir qualquer tentativa de resistência. Espancamentos, abusos sexuais e execuções sumárias são práticas comuns nesses campos, tornando-os verdadeiros infernos na Terra. Número 4. Julgamentos públicos. Depois de sairmos dos campos de trabalho, vamos para as ruas e praças públicas, onde o regime norte-coreano utiliza a humilhação pública como uma ferramenta de controle social. Julgamentos e punições em público são práticas comuns, especialmente para aquilo que o governo considera como ameaças diretas à sua autoridade, como o consumo de cultura estrangeira. Pense em um jovem norte-coreano que, em segredo, decidiu assistir a um drama sul-coreano ou ouvir uma música de K-pop. Para muitos de nós, isso pode parecer inofensivo, mas na Coreia do Norte é considerado um ato de rebelião contra o Estado. Quando esses jovens são descobertos, eles são levados a julgamentos públicos, onde suas ações são expostas para todos verem. O veredito é quase sempre o mesmo: culpado. As punições variam, mas em muitos casos incluem espancamentos públicos, onde os jovens são agredidos na frente de suas comunidades para servir de exemplo. Mas esse cenário, que já é ruim, pode ficar ainda pior. Em situações mais graves, como o compartilhamento de materiais estrangeiros, a punição pode ser a execução pública, que é o nosso próximo assunto. Número 5. Execuções públicas. A pena de morte e execuções públicas são uma das práticas mais aterrorizantes do regime. Essas ações são realizadas de maneira a maximizar o terror entre a população, garantindo que todos entendam as consequências de desafiar o regime. Os métodos de aplicação da pena capital variam, mas os mais comuns incluem o fuzilamento e o enforcamento. Em muitos casos, as mortes são realizadas em praças públicas, com centenas ou até milhares de espectadores forçados a assistir. O objetivo é claro: usar o medo como uma ferramenta de controle social. As execuções públicas são muitas vezes acompanhadas de discursos de propaganda, onde as transgressões dos condenados são detalhadas e usadas como exemplo do que acontece com os traidores do Estado. Essas condenações não são reservadas apenas para atos graves, como tentativa de fuga ou assassinato. Até mesmo ofensas menores, como dormir, podem levar à pena de morte. Um dos casos mais extremos que exemplificam a severidade das leis nesse país ocorreu em 2015. O ministro da Defesa, Hyun Yong-chol, foi flagrado cochilando durante uma reunião militar. Kim Jong-un, o líder supremo, não tolerou essa transgressão. Hyun foi sumariamente removido do cargo e, segundo informações da agência sul-coreana, executado com a utilização de mísseis antiaéreos diante de várias testemunhas. Número 6. Torturas. Outro exemplo de punição cruel que não podemos ignorar é a tortura. Essa prática é comum nos centros de detenção e prisões norte-coreanas. Os abusos físicos e psicológicos não são apenas métodos de punição, mas também de coerção, onde os prisioneiros são forçados a confessar crimes que muitas vezes não cometeram ou a fornecer informações sobre outras pessoas, mesmo que sejam falsas. Os métodos são variados e cruéis: espancamentos com bastões de metal, choques elétricos, privação de sono e alimentação, afogamento simulado e outras formas de violência física e sexual são apenas algumas das práticas comuns. Os prisioneiros são mantidos em celas apertadas, sem espaço para se mover, muitas vezes amarrados em posições dolorosas por horas, dias
ou até semanas. Além dos abusos físicos, há também a tortura psicológica. Os prisioneiros são constantemente ameaçados com a morte ou com a punição de seus familiares. Muitos são forçados a assistir à execução de outros detentos ou a participar de atos de violência contra seus colegas. Número 7. Proibido andar em pé. Saindo das salas de tortura, vamos agora para os corredores das prisões, onde os prisioneiros são obrigados a andar curvados o tempo todo. Essa prática, embora possa parecer menos violenta do que outras formas de punição, é uma forma extremamente eficaz de desumanização e controle. Andar curvado não é apenas fisicamente doloroso, é um símbolo de submissão total. Os prisioneiros são forçados a adotar essa postura em todos os momentos, como uma lembrança constante de sua inferioridade e da autoridade absoluta do regime. Aqueles que tentam andar eretos são imediatamente punidos, muitas vezes com espancamentos severos ou restrição de comida. Além de andar curvados, em algumas situações, os prisioneiros são obrigados a engatinhar pelos corredores. E o que já é ruim pode ficar ainda pior. Quando chegam em suas celas, até 5 pessoas são espremidas em um espaço minúsculo, de apenas 6 metros quadrados, sem aquecimento. Além do frio, o aperto é tanto que não dá nem para ficar em pé ou se alongar, tornando o sofrimento insuportável. Número 8. Restrição de alimentos. A fome é uma das armas mais brutais utilizadas pelo regime norte-coreano para controlar tanto a população geral quanto os prisioneiros. Nos campos de trabalho e prisões, a restrição de alimentos é uma prática comum, utilizada não apenas como uma forma de punição, mas também como uma maneira de manter os prisioneiros fracos e incapazes de resistir. As rações diárias nos campos de trabalho muitas vezes consistem em pequenas quantidades de arroz ou milho, insuficientes para sustentar uma pessoa adulta. Os prisioneiros são forçados a complementar sua dieta com qualquer coisa que consigam encontrar, desde ervas e raízes até insetos e ratos. A desnutrição é generalizada e muitos prisioneiros morrem de fome ou de doenças relacionadas à subnutrição. A restrição de alimentos não é limitada apenas aos prisioneiros. A população em geral também sofre com a escassez de alimentos, especialmente em tempos de crise econômica ou desastre natural. O governo norte-coreano utiliza a distribuição de alimentos como uma forma de controle, garantindo que aqueles que são leais ao regime recebam mais, enquanto os inimigos do Estado são deixados para morrer de fome. Essa prática cria uma população permanentemente enfraquecida e dependente do Estado, incapaz de se organizar ou resistir. A fome, como muitas outras formas de punição na Coreia do Norte, é uma ferramenta de controle social desenhada para manter a população em um estado constante de medo e submissão. Número 9. Sequestros no exterior. Agora, ao sairmos dos limites da Coreia do Norte, chegamos a outra prática cruel do regime: os sequestros e a repatriação forçada. Essas táticas são usadas para punir quem tenta escapar do controle do governo. Desde a década de 1970, o governo norte-coreano sequestra cidadãos de outros países, especialmente do Japão e da Coreia do Sul, para forçá-los a trabalhar para o regime ou usá-los como moeda de troca em negociações. Esses sequestros acontecem de maneira clandestina, muitas vezes no meio da noite. As vítimas são levadas para a Coreia do Norte, onde são mantidas em cativeiro por anos, sem nenhum contato com o mundo exterior. Elas são obrigadas a ensinar idiomas e costumes de seus países para espiões norte-coreanos ou a trabalhar em condições desumanas, sem qualquer esperança de retorno. Um caso que ficou famoso foi o sequestro do cineasta sul-coreano Shin Sang-ok e sua ex-esposa, a atriz Choi Eun-hee. Em 1978, a atriz foi atraída a Hong Kong com uma falsa proposta de trabalho e acabou sendo levada à força para a Coreia do Norte. Pouco tempo depois, Shin foi capturado ao tentar descobrir o que havia acontecido com ela. Após anos de confinamento,
Eles foram obrigados a trabalhar para o ditador Kim Jong-il, produzindo filmes para o regime. Só conseguiram escapar em 1986 com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos em Viena. Número 10. Repatriação forçada. Além dos sequestros, o regime norte-coreano também força a repatriação de cidadãos que conseguiram escapar para países vizinhos, como a China. Imagine o desespero de ser obrigado a voltar para o inferno que tentaram deixar para trás. Aqueles que são capturados pelas autoridades chinesas são devolvidos à Coreia do Norte, devido à relação de amizade entre os dois países. De volta ao seu país de origem, eles enfrentam torturas, trabalhos forçados e, em muitos casos, a execução. Já aqueles que conseguiram fugir para a Coreia do Sul, onde recebem asilo, vivem sob o temor constante de que agentes do regime possam encontrá-los e forçá-los a voltar. Se isso acontecer, eles seriam inevitavelmente executados ou submetidos a torturas extremas. Esse medo não é infundado, pois há relatos de desertores que foram sequestrados em países estrangeiros e levados de volta ao regime norte-coreano. Número 11. Prisioneiros utilizados como cobaias. Como se todas as formas de tortura e punição que discutimos até agora não fossem suficientes, o regime norte-coreano também é acusado de usar prisioneiros como cobaias em experimentos científicos e militares. Esses experimentos variam desde testes de armas químicas até pesquisas médicas desumanas, realizadas sem o consentimento dos prisioneiros e muitas vezes resultando em mortes dolorosas. Os relatos desses experimentos são aterrorizantes. Prisioneiros são expostos a agentes químicos e biológicos para testar seus efeitos, muitas vezes em câmaras fechadas onde não tem chance de escapar. Em outros casos, são forçados a ingerir substâncias tóxicas para avaliar os danos causados aos órgãos internos. Os sobreviventes desses experimentos são deixados para morrer ou são executados para garantir que os segredos do regime não sejam revelados. A prática de usar prisioneiros como cobaias é um reflexo da completa desumanização do sistema penal norte-coreano. Aos olhos do regime, esses prisioneiros não são seres humanos com direitos, mas sim objetos descartáveis, a serem usados e eliminados conforme a necessidade. Esses experimentos são realizados em segredo, mas os relatos daqueles que conseguiram escapar e testemunhar essas atrocidades são um lembrete chocante das profundezas da crueldade a que o regime está disposto a descer. Número 12. Raça pura. E como se todas essas atrocidades não fossem suficientes, por último, e não menos cruel, temos a violação do direito das mulheres em relação aos seus corpos. As mulheres na Coreia do Norte enfrentam desafios significativos em relação aos seus direitos reprodutivos. ONGs e desertores relatam que, em alguns casos, as autoridades interferem nas gestações, especialmente em situações envolvendo mulheres repatriadas da China. De acordo com um relatório de 2022, há uma política de forçar o fim de gestações que resultariam em bebês mestiços, impulsionada por uma ideologia oficial que valoriza a pureza da raça coreana a qualquer custo. Em nome da pureza racial, testemunhas revelaram que, em 2015, o regime forçou enfermeiras de um hospital a elaborar uma lista de anãs e realizou histerectomias, a remoção cirúrgica do útero, em mulheres com nanismo para impedir que elas ficassem grávidas. Na Coreia do Norte, as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades para acessar educação e serviços de saúde em igualdade com os outros. Embora a lei exija acessibilidade, o suporte do governo é inconsistente e a maioria da infraestrutura não é adaptada para pessoas com deficiências físicas. Em alguns casos, autoridades isolaram pessoas com deficiência em áreas remotas e realizaram procedimentos médicos sem consentimento. Além disso, normas sociais ainda permitem discriminação, incluindo no local de trabalho. Crianças com deficiência são especialmente vulneráveis ao isolamento social, e a educação especial oferecida a elas é considerada inadequada,
E você? O que achou dessas punições aplicadas na Coreia do Norte? Qual delas te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer essas realidades chocantes e outras curiosidades incríveis. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.